Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom a todo tempo. Ele não desiste de você. Amém. Não é mesmo? Aleluia. Ele não desiste de nós. Glorificado, exaltado é o santo e expressivo nome daquele que nos ama, daquele que tem um projeto na nossa vida, na nossa família, não é mesmo? Aleluia. Daquele que conhece a nossa estadia sobre a face da terra. Ele é bom a Amém. todo o tempo. Aleluia. Onde nós muitas vezes não esperamos, o Senhor, Ele trabalha de uma maneira improvável, que muitas vezes venha surpreender os nossos corações. Como eu li aqui no Salmo de número 46, quando o salmista ele compõe este salmo a respeito da fé perfeita em Deus. Aqui a palavra ela nos exorta que o Senhor está conosco todos os momentos de nossas vidas. Em todas as estações de nossas vidas, o Senhor se faz presente nos dias nublados e nos dias de luar, nos dias engalanados. Deus está em todos os momentos em nossas vidas. Por isso que o salmista, ele expressou esta confiança, essa fé perfeita em Deus. Louvado seja Deus. Quando o salmista, ele compôs esse salmo de muita inspiração, dizendo que Deus, ele é o nosso refúgio. Glória seja dada ao nome dele. Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente nos dias de angústia, nos dias de densas trevas, nos dias de luto, nos dias de prova, nos dias nublados, nos dias difíceis. A Bíblia nos relata que um moço em tenra idade, já tendo visões de Deus, a Bíblia fala que ele estava juntamente com seus irmãos, e ali a palavra fala que ele contou a visão a seus irmãos, dizendo que eles estavam no campo, e ali 11 feixes o cercava, e o feixe dele estava no centro, e o feixe dele se elevava aos céus, subia acima dos irmãos. Esse moço tinha uma visão do alto para baixo, e quando ele contou esta visão, os seus irmãos ficaram furiosos, ficaram contraditório aquilo que ele estava falando sobre a visão que Deus tinha dado a ele, dizendo: porventura tu governarás sobre nós e nós inclinaremos a ti. Louvado seja é o nome de Deus, louvado seja é o nome de Cristo para todos os séculos dos séculos. E aí o moço ainda teve outra visão e disse: eis que vejo o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante de mim. Louvado seja Deus. Por essas duas visões que ele teve, lhe custou muito caro, lhe custou um preço muito alto. Aqui o salmista ele fala que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. A Bíblia fala que este moço ficou mal visto diante de seus irmãos.
seus irmãos o invejaram, seus irmãos lhe tiveram ódio cruel contra este moço, e lhe determinaram nos seus corações exterminarem este moço, matarem ele, acabarem com a vida. Mas Deus que poupa a vida, Deus que é o refúgio do homem, Deus que é o socorro do homem no momento da angústia, Deus, Ele nos protege, louvado seja Deus. A palavra fala que no dia da angústia, aleluia, o Senhor nos ocultará dentro do seu pavilhão. No dia mau, no dia difícil, no dia de densas trevas, no dia de escuridão, no dia de luto, no dia de prova, fique sabendo que o Senhor está contigo, louvado seja Deus. Tudo passará. E esse moço foi jogado dentro de uma cova, e ali eles sumariaram entre eles, dizendo: vamos matá-lo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e decidiram vendê-lo. E ali nas ânsias das angústias, ele clamava por seus irmãos para não venderem, para não separarem ele da sua família. Louvado seja. Nesse momento de angústia, talvez esse moço não entendeu esse momento angustioso, esse momento tenebroso de sua vida, mas o salmista ele está dizendo que Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Louvado seja Deus. Deus, quando tem um projeto na vida do homem, Deus, quando tem um projeto na vida da mulher, o Senhor trabalha de maneira diferente da maneira humana. O homem tem uma visão diferente da visão de Deus. A visão humana é antagônica à visão de Deus. Deus avalia o homem de outro conceito. O homem avalia segundo o que ele está vendo. Mas Deus conhece o âmago da alma. Deus conhece a profundidade. Deus sonda as profundidades. É só Deus que sabe o que está no coração. E esse jovenzinho aqui era um moço cheio de sonhos. Era um moço cheio de pensamentos para o futuro. E a Bíblia fala que ele era um moço que já tinha o temor de Deus na sua vida, porque ele era apaixonado por seu pai. Ele adorava ouvir os contos de seu pai, as notícias que seu pai relatava a respeito do Deus de seu pai, do Deus do seu avô, louvado seja Deus. E aquele moço guardava estas palavras no seu coração. E a Bíblia fala que ele foi levado como cativo, aleluia, e chegando no cativeiro, aleluia, ele foi colocado em uma casa, e dentro desta casa, ali trabalhando com destreza, trabalhando com habilidade, porque o Senhor era com ele, aleluia. Eu quero te informar uma coisa: você pode estar onde você quiser, você pode estar em situações adversas, o vento pode estar soprando ao contrário, mas onde você estiver, você pode estar angustiado, mas o Senhor vai fazer você prosperar. O Senhor vai fazer você crescer na terra do teu sofrimento. O Senhor fará você brotar como as torrentes de água do Negev. O Senhor vai fazer brotar a raiz, vai fazer brotar o fruto, aleluia. Deus vai fazer você crescer na terra da sua aflição. Deus vai levantar a sua cabeça, sabe por quê? Porque o teu Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Davi fala no Salmo de número 91 e no verso 1, ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no verso 2, Davi fala assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você tem um Deus sobre a sua vida. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre.
Em dias de angústia, Deus não te abandonou. Em dia de densas trevas, Deus não te abandonou. É Deus adestrando as tuas mãos para a guerra. É Deus te preparando para uma missão. É Deus estruturando o teu psico. É Deus trabalhando no teu intelecto. É Deus trabalhando na tua vida espiritual. É Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Está sofrendo, está chorando, está gemendo, porta está fechada, está com dificuldade, está com situação adversa, mas fique sabendo, Deus vai fazer soprar um vento oriental e vai abrir o mar para você passar, no nome de Jesus. Deus irá realizar a grande obra. E aqui o salmista, ele trata dizendo que o Senhor dos Exércitos, o versículo de número 7 do Salmo de número 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus está com você? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa segurança. O Deus de Jacó fez brilhar o cetro da justiça, louvado seja Deus, sobre a terra. O cetro da justiça que nos deu esse direito de estarmos aqui nesta noite. E ali Deus fez aquele moço prosperar em tudo que ele tocava. Deus prosperava, aleluia. Mas sempre vai ter situações inadequadas, impropriadas, situações que muitas vezes os filhos do diabo vão se levantar para tentar destruir, para tentar abafar a obra da nação. Pode tentar abafar, pode tentar destruir, pode levantar falso, pode falar até verdade, pode dizer o que quiser, mas aquele que confia no Senhor jamais será destruído. Aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que confia no Senhor subirão com asas e asas de águia, correrão e não se cansarão, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa segurança. Em dias difíceis, Deus levanta homens cheios do Espírito de Deus. No momento da crise, Deus te dá uma oportunidade para você crescer na terra da sua aflição. Aonde você foi humilhado, é o lugar que Deus vai exaltar a sua cabeça. Muitas vezes é preciso você ir para certos lugares que você não quer ir. Muitas vezes você passa por situações que você não quer passar. Aleluia. Mas Deus permite você passar todas essas situações. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, minha filha? Para que Deus possa te exaltar a tua cabeça na terra. Deus pode exaltar a cabeça do homem na terra. Aleluia. Esse moço teve um sonho, que os molhos dele, que o molho dele subia, e os molhos de seus irmãos lhe rodeava e se inclinava. Ele diz que viu o sol e a lua e 11 estrelas, aleluia, se inclinando a ele. E esta profecia bíblica, essa visão de Deus na vida deste moço, cumpriu quando seu pai retornou, saiu da terra de Berseba para descer para o Egito. Quando ele chegou ao Egito juntamente com seus irmãos, cumpriu a palavra. Os irmãos teve que se inclinar diante dele. O pai teve que se inclinar, porque Deus falou, Deus cumpriu, e no tempo oportuno Deus fará a obra, porque a palavra não mente, a palavra é verdadeira. Humilhai-vos perante o Deus Todo-Poderoso, humilhai-vos debaixo da mão do Deus Poderoso, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra fala que Ele faz cessar as guerras. Aleluia. Até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Aleluia. E queima os carros no fogo. Aleluia. Porque Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. É Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra.
quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Deus abate um inimigo maior do que você, mais forte do que você. É em tempos angustiosos que Deus vai testar a sua fé. Tem momentos que você passa em situações que é só você e Deus, para Deus testar o que está dentro do seu coração. Deus vai entregar algo na vida do homem. Deus vai entregar algo na vida da mulher. Precisa levá-lo para o deserto. Precisa levá-lo para situações adversas. Precisa testá-lo para ver o que está dentro do seu coração. A Bíblia fala que a cidade de Jerusalém, a Sião, Jerusalém, a cidade de Davi, estava toda sitiada, estava toda cercada. A Bíblia fala que um exército inumerável cercou a cidade e um ímpio incircunciso chamado Rabizaque começou a afrontar os exércitos do Deus vivo com palavras de soberba, com palavras arrogantes e prepotentes, dizendo contra o ungido de Deus, dizendo contra Ezequias, amando de seu patrão Senaqueribe. A Bíblia fala que aquelas palavras foram como flecha no coração de Ezequias. Ezequias se angustiou, Ezequias se apavorou. Aleluia. Existem momentos na vida que nós vamos nos apavorar. Acontece, existe momento na vida que nós vamos nos angustiar. Mas saiba de uma coisa: o Senhor é aquele que está no controle de tudo. Deus sempre cria uma situação para que nós possamos olhar para o alto, não é verdade? Porque é do alto que vem o socorro. Deus sempre cria uma situação para que o homem veja a sua glória, para que o homem lhe dê louvor devido. A Bíblia fala que ninguém entrava e ninguém saía. Aleluia! Já existia fome dentro da cidade. E ali o inimigo prepotente dizendo: não dei ouvido ao rei Ezequias. Não dei ouvido a ele, dizendo que o Senhor os livrará. Se ele falar que o vosso Deus vai vos livrar, não dei ouvidos. Passe para o nosso lado, que nós vamos te levar para uma terra deleitosa como essa. Terras de vinhas, terras de lagares, terras produtivas, e ali vocês criarão os seus filhos. Não deem ouvidos a Ezequias, que o vosso Deus que o Deus de Ezequias vai entrar para guerrear contra vocês. Aí a palavra fala que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ezequias lembrou, aleluia. Ezequias olhou para trás, lembrou de Davi, aleluia. Lembrou de Asa. Lembrou de Josafá, dos reis piedosos que serviram o Senhor. Aleluia. Lembrou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembrou do Deus de Jacó. Lembrou do Deus Todo-Poderoso. O grande é o Shaddai. Aleluia. O grande eu sou. Aquele que é e não precisa dar satisfação para ninguém. Levanta quem Ele quer. Exalta quem Ele quer. Dá para quem Ele quer. Tira do pó o pequeno. E sobre o monturo Ele ergue o necessitado. Faz assentar sobre os príncipes e coloca palavra de louvor e profecia na boca do homem. É isso que Deus faz. É isso que Deus trabalha para aqueles a qual Ele tem uma obra e para qual aqueles que abriram o seu coração. Existem momentos difíceis que ninguém vai conseguir dar uma palavra para você. Nenhuma palavra vai servir de alento, de aconchego, de refúgio. Nenhuma palavra não serve. Aleluia. É o momento que você tem que entrar diante de Deus e apresentar a causa ao Senhor. É aquele que a palavra fala: entrai a mim e apresentei as vossas causas. E ali a Bíblia fala claramente que Ezequias, ele pegou aquelas cartas a mando do rei Senaqueribe e entrou dentro do templo de Salomão. E entrando dentro daquele templo, a Bíblia fala que Ezequias, ele jogou as cartas diante do altar e ali ele orou ao Deus de Israel, dizendo que
O Deus de Israel é aquele que está entronizado entre os querubins. E ele dizendo as palavras de Senaqueribe, falando, realmente é tudo verdade que Senaqueribe fez. É tudo verdade, todas as nações que ele dizimou e todos os deuses daquelas nações foram como nada diante de Senaqueribe e diante de seu Deus Quemos. A Bíblia fala claramente que ele ali orando ao Senhor, dizendo, só que eles não eram deuses, eram feituras da mão humana. E aqui este homem, Senhor, lembra-te que este homem entrou aqui para sobrepujar contra ti, para falar palavras de arrogância contra ti e contra esse santo lugar. Tenha misericórdia. E ali ele apresentou a causa ao Senhor. Antes de terminar a oração e dar graça, a Bíblia fala que o profeta Isaías estava saindo do átrio e voltou com a palavra dizendo para o rei de Israel, para o rei de Judá, o reino do norte, o reino do sul, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, nenhuma flecha, nenhuma tranqueira cairá por esta cidade. Pelo mesmo caminho que este inimigo veio, ele retornará humilhado, ultrajado, porque eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o teu refúgio. O Senhor é teu refúgio. O Senhor é a tua segurança. E naquela noite a Bíblia fala que desceu o anjo do Senhor. Desceu o próprio Cristo no meio do arraial dos sírios. No meio do arraial de Senaqueribe. E a Bíblia fala que ele matou 185 mil homens adestrados para a guerra. Senaqueribe voltou humilhado, ultrajado para a Síria. Entrou na casa do seu Deus, Quemos, e ali a Bíblia fala que ele foi morto pelos seus próprios filhos. Louvado seja Deus. Irmão, preste atenção. Deus é o nosso refúgio. Você é a menina dos olhos de Deus. Quem mexe com você, mexe com o seu Deus. Aleluia. O Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. É Ele que te fortalece no momento da prova, no momento da luta. Aleluia. Deus não tem compromisso com o poderoso, Deus não tem compromisso com o forte, Deus tem compromisso com o fraco. Aleluia, porque o fraco, diga ao fraco, ele é forte, porque o fraco, ele confia no seu Deus. Aleluia. O seu Deus é contigo. Aleluia. Ele é a tua fortaleza, teu socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a situação de momento da tua vida. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Ele tem algo para realizar no meio da tua família. Você pode dizer como Davi falou, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarei, aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você tem um Deus na sua vida. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, porque nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, você estará seguro e protegido. Aleluia. Ele envia o anjo para te defender. Ele guarda a tua entrada e tua saída. A palavra ela confirmou na vida de Ezequias. O Senhor abateu o inimigo mais forte do que ele. Aleluia. O Senhor fez cessar as guerras até o fim. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele quebrou o arco. Ele cortou a lança. E ele queimou os carros no fogo. Louvado seja Deus. O Senhor é poderoso. O Deus de Jacó, Ele é poderoso. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a
terra, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é aquele que nos protege contra o inimigo, contra os adversários cruéis, contra o linguarudo, contra a fofoqueira, contra o macumbeiro, contra o feiticeiro, contra aquele que quer te destruir. Aleluia. Ele é o teu paredão, ele é a tua rocha, ele é a tua segurança. O inimigo veio por um caminho, ele retornará por 7 caminhos humilhado diante de ti. Louvado seja Deus, porque o teu Deus é poderoso para fazer esta obra. Ele é Senhor por excelência, ele governa os céus e a terra. Aleluia. Ele é poderoso para realizar esta tão poderosa obra. Louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome, aleluia, porque o nome do Senhor é bendito para todo o sempre. Ele exalta o pequeno, louvado seja Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, que do pó levanta o pequeno, aleluia, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja. Receba a tua vitória nessa noite. Eu não sei, meu filho, o que você está precisando aí, mas se você precisar, receba a tua vitória. Meu irmão, você que acha que você não pode dar luz agora, na autoridade que é no nome de Jesus, seja alegre mãe de filhos. Que teu ventre agora seja sarado agora, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Jesus. Seja curado para a glória do nome de Jesus, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aleluia. Ele sabe te reservar, aleluia, para exaltar a tua cabeça no tempo certo. É no tempo oportuno que Deus realizará esta obra. Não é no tempo do homem, não é no tempo dos homens da terra, é no tempo e no cronos de Deus. Ou seja, Deus não tem cronos, Deus é o Kairos, Deus é o Senhor do tempo. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer trabalhar na vida do homem, na vida da mulher. Só apenas confiamos que nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, bem presente no tempo da angústia, no tempo da aflição, no tempo do deserto, no tempo onde muitas vezes você não tem nada, que você está seco de tudo. Eu já passei por isso muitas vezes, mas tudo é um tempo. Deus, ele sabe reservar os seus piedosos, para que no tempo oportuno Deus venha fazer um milagre extraordinário. Aleluia. Você que crê na autoridade que há no nome de Jesus, vou profetizar que o Deus do céu fará prosperar o teu caminho, e o inimigo não tem parte com isso. Aleluia. Em dias angustiosos, Deus levanta grandes homens. Não é verdade? Em dias angustiosos, Deus levanta mulheres de Deus e homens de Deus. Em dias de tristezas, em dias de sofrimento, Deus levanta pessoas para realizar obras grandes e obras extraordinárias. A Bíblia fala claramente que este homem, ele tinha, pelo que a Bíblia relata, era um homem que só andava bem disposto. Mas naquele momento ele estava com o seu semblante decaído, que a pessoa que era a autoridade máxima daquele reino, o rei Artaxerxes, a Bíblia fala claramente, o rei da Pérsia, olhou para Neemias dizendo: a tristeza que vejo nos teus olhos, isso é tristeza de coração, isto é dor intensa, isto é angústia, isso aí não é normal. O que acontece? E a Bíblia fala que ele tremeu,
com aquela saudação do rei, e o rei teve um discernimento que o que estava no coração dele era angústia, mas nos dias de angústia o Senhor é nosso refúgio. Amém. Não é verdade? Aleluia. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. E ali ele falou para o rei: porventura o Senhor não estaria triste se os sepulcros da casa de meus pais estão todo em ruína, a cidade está abandonada, a cidade foi ateada a fogo e os muros estão todos rachados. O Senhor ficaria feliz vendo a miséria, porque o povo estava em miséria. A Bíblia fala claramente que os judeus que moravam em Jerusalém estavam numa miséria terrível. Por quê? Porque os povos que estavam em Jerusalém naquela época oprimiam os judeus. E o povo do Senhor, o povo forte do Senhor, estava em miséria constante, em situação de opróbrio, de humilhação, de ultraje. E ali o rei lhe concedeu, ele lhe deu ordens, deu cartas, um decreto assinado pela mão do rei, para que ele atravessasse o rio e fosse até a terra de Canaã, e ali chegasse no país de Israel, na cidade de Jerusalém, para edificar os muros daquela cidade. E quando aquele moço, juntamente com a sua comitiva, chegou na cidade de Jerusalém, ele ficou tão espantado, tão admirado, que ele passeou por toda a cidade, passou por vários lugares, e ali o seu coração se entristeceu muito pela situação que estava a cidade em ruína e o povo em extrema miséria. Quem é de nós que temos os nossos entes queridos e ver alguém que está em estado de miséria, seja ela miséria material ou espiritual, nós não queremos isso. Nós queremos que essas pessoas, elas prosperem na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, e quero profetizar para você agora, como ministro de Deus: Deus fará prosperar o teu caminho na terra. O dia de angústia vai passar e virá o dia de alegria, de sobejar, de alegria, de contentamento, de regozijo, de saudade e prazer na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E ali a Bíblia fala que eles começaram a realizar a obra, começaram a trabalhar na edificação do muro daquela cidade. E a Bíblia fala claramente que levantou 3 adversários, 3 homens perversos, contra o ministério deste homem, louvado seja Deus, contra a obra de nosso Deus. Sanbalate, Tobias e Gesem, aleluia, todos eles se levantaram contra Neemias, ali trabalharam contra Neemias, tentando tirar-lhe a vida, tentando defamá-lo, tentando menosprezar a obra, zombando deles, dizendo: porventura passará uma raposa e destruirá, aleluia, destruirá, aleluia, os muros, vai cair, aleluia. E a Bíblia fala que Neemias, na convicção do seu Deus, acreditando no Deus poderoso, naquele que governa o céu e a terra, Neemias falou para Sanbalate, para Tobias, aleluia, dizendo assim no capítulo de número 2 e no versículo 29, 2 de Neemias e o versículo 29, dizendo: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus do céu é que nos fará prosperar. E nós e seus servos nos levantaremos e edificaremos. Edifica, meu filho. Não olha para o contraditório. Se você for olhar para o contraditório, você não levanta. Se você for olhar para aqueles que pensam alguma coisa contra você, você não faz nada. Aqui, esse nobre homem de Deus, esse homem cheio de Deus, dizendo: o Deus dos céus
é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, tem servo de Deus aqui? E nós, seus servos, nos levantaremos. Se levanta, meu filho, se levanta, minha filha, para edificar. Se levanta para fazer a obra. Se levanta para prosperar. Se levanta para ajudar. Se levanta para socorrer. Se levanta porque o Deus de Jacó é na tua vida. O Deus de Jacó é teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro nesse momento de prova. Aleluia, você não vai morrer. Levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Aleluia. E ele respondeu para os adversários: mas vocês não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vocês não pertencem a Jerusalém. Vocês não pertencem ao povo do Senhor. Vocês não têm justiça. Vocês não têm memória em Jerusalém. Vocês são incircuncisos. Vocês são contrários. Vocês são aqueles que se levantam contra a santa obra de Deus. Mas não adianta se levantar contra a santa obra de Deus, porque quem faz prosperar a santa obra é o Deus de Jacó. Aleluia. O menino lá em Berseba, lá nos carvalhais de Manre, junto com Jacó, lá em Sucote. Aleluia. A Bíblia fala claramente que ele teve a visão de seus irmãos se inclinando a ele, de seu pai e de sua mãe, e de 11 estrelas se inclinando a ele. Aleluia. E se cumpriu. E este moço foi usado por Deus para guardar este povo, para que este povo seja bendito pela promessa de seu bisavô Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome de Jesus. É Deus que fez o jovem José prosperar e ser o governador do Egito. Aleluia. É Deus que abateu o poderoso grande rei Senaqueribe, o rei da Síria, e fez prosperar o seu ungido, o rei Ezequias, o rei de Israel, do reino sul. Aleluia. Foi o Deus de Israel que fez Ezequias prosperar. Foi o Deus de Israel, num ato milagroso de 45 dias, uma obra sobrenatural, que ele edificou os muros de Jerusalém. Louvado seja Deus. É esse Deus que trabalha, é esse Deus que opera, é esse Deus que realiza coisas extraordinárias, é Deus que fez eles prosperarem e os inimigos serem humilhados diante do Deus de Israel. Assim não será diferente na sua vida. Assim não será diferente na minha vida. Assim não será diferente na sua família. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, fará você e a sua casa prosperar nessa terra em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Receba a palavra do Eterno. A palavra que conforta. Aleluia. A palavra que modifica a estrutura do homem, que faz o homem andar sobre pastos verdejantes para ser alimentado, para ser curado e sarado pelo Deus Todo-Poderoso, por aquele que governa o céu e a terra. Louvado seja Deus. Não esqueça de uma coisa: o Senhor está contigo nesse momento aí. Você está onde nesse momento? O que você está pensando? Você está pensando em desistir, em parar? Você está pensando em terminar com a sua vida? O Senhor manda dizer: levanta os olhos e veja o sobrenatural. Você está nesse leito de cama? Levanta desse leito agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome, salta desse leito agora e receba a tua cura instantaneamente agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Repreenda, Senhor, esse dardo, essa seta, essa flecha contrária. Repreenda essa febre poderosa que quer estipar a vida desta pessoa agora. Arranque
arranque este mal pela raiz, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao nosso Deus, o Deus de Israel, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer prosperar o teu caminho, se você acreditar. Tome posse desta vitória, tome posse desta obra, que Deus tem coisas grandes, extraordinárias, para realizar na vida daquele que crê, na vida daquele que espera.